Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e um dia habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Muito bom dia para você. Vamos nos levantar nessa manhã com essa promessa em nossa mente, que a bondade de Deus nos acompanha todo dia, toda manhã ela se renova sobre a nossa vida, e que um dia eu e você, nós possamos morar na casa do Senhor por toda a eternidade. A cada manhã, quando nós nos levantamos, nós nos posicionamos aqui na presença do Criador. Nós clamamos pela bênção dele, nós pedimos que as suas mãos estejam sobre a nossa vida. Nós reconhecemos que sair da nossa casa sem a bênção de Deus, a nossa saída é falha, é vã, não vale a pena. Por isso que nós queremos realmente ter nesse momento o nosso primeiro encontro, a nossa primeira entrevista. É nesse encontro onde nós abrimos o nosso coração, nós deixamos que a sua palavra fale a nossa vida, nós permitimos que ela nos conduza na nossa trajetória, e tenho a certeza que vivendo assim nós viveremos uma vida muito feliz. Vou deixar com você nessa manhã um versículo, uma parte da palavra de Deus, do livro de Salmo, capítulo 89, o verso 8, onde a palavra de Deus diz o seguinte: Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Salmo 89, o verso 8. Os israelitas chamavam a Deus de Senhor dos exércitos, porque de fato Deus lutava as suas batalhas. Deus estava com o seu povo no momento das suas lutas, e não vai ser diferente no dia de hoje. Hoje nós alcançaremos a vitória pelo poder do nosso Deus dos exércitos, pelo nosso Deus que luta as nossas batalhas. Tendo a certeza que Ele vai estar ao nosso lado, nós teremos um dia feliz e no final desse dia voltaremos para casa com a bênção do Senhor. Quero, nessa manhã, falar para você que a cada manhã, quando nós nos acordamos, nós buscamos estudar um capítulo da Palavra do Senhor. E aquele projeto bíblico Reavivados pela Palavra de Deus, fortalecidos pela voz da Palavra do Senhor, deixando que ela conduza a nossa vida. E nessa manhã nós iremos estudar o capítulo 2 do livro de Josué, o verso 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Depois de ser fortalecido por Deus, ter perfeitamente clara consciência que Deus tinha lhe chamado, Moisés já tinha feito a imposição de mãos sobre a cabeça de Josué. Josué tinha plena certeza que Deus estava ao seu lado para lhe levar às muitas conquistas. Josué então agora começa a montar uma estratégia para que pudesse avançar o progresso da conquista da terra prometida, da herança que Deus daria para todos os israelitas. E Josué então envia 2 homens para que pudesse espiar a terra. Era uma estratégia militar. Ele enviava os espias, como aconteceu da primeira vez. Moisés enviou 12 espias, mas dessa vez Josué opta em enviar apenas secretamente 2 homens, onde eles olhariam a capacidade da terra, o tamanho da cidade, qual era o material bélico que aqueles soldados usavam, quantos soldados aproximadamente estavam preparados para a batalha. Eles olhavam a fraqueza das portas da cidade, eles também olhavam a altura e a largura daquela cidade. E foi isso que aconteceu. Mas nessa visita à cidade de Jericó, que Josué determinou que 2 homens fossem lá, eles encontraram algo precioso no meio da lama do pecado. Eles encontraram uma prostituta chamada Raabe. Essa mulher no futuro seria considerada como sendo uma mulher que representaria a graça de Deus para todos os povos pagãos que não conheciam a Jesus Cristo, porque Raabe creu no poder de Deus. Raabe creu no Deus de Israel, no grande eu sou. Raabe acreditou que Deus de fato tinha dado aquela cidade para os israelitas, e ela deixou como sinal na sua casa uma faixa vermelha para que quando os israelitas viessem tomar a sua cidade, eles deveriam poupar a sua vida. Mas nesse dia,
ela acolheu na sua casa 2 israelitas, impediu que os soldados de Jericó tirassem a vida dos homens de Deus. Com essa atitude, a palavra de Deus foi considerada a Raabe como sendo uma mulher justa, uma mulher íntegra, uma mulher que de fato seguiria na linhagem do Senhor. No verso 1, Jericó é identificada como Tel Al-Sun, que ficava ao nordeste da cidade de Jericó. Era uma cidade pequena, mas ao mesmo tempo uma cidade importante. Dentro dessa cidade estava Raabe. Raabe é identificada como sendo uma mulher de Deus, embora estivesse envolvida no pecado, porque sozinha, diante da cultura que lhe cercava, ela escolheu servir a Deus. Ela escolheu acreditar no Deus de Israel, e a sua atitude foi imputada como justiça para a sua vida. Embora reconheçamos que Deus não aprova a prática da prostituição pela qual ela vivia, vendendo o seu corpo, nenhuma parte da Bíblia nós encontramos base para que alguém possa se sustentar vivendo dessa forma. Pelo contrário, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, repudia as práticas da prostituição, mas Raabe, ela crê no Senhor, ela confiou em Deus, ela foi um vaso usado nas mãos do Senhor para proteger os espias que vieram observar essa cidade. Essa prática de espionagem era uma prática perigosa, porque a fisionomia dos judeus, dos israelitas, era completamente diferente daquela cidade, dos moradores daquela cidade. Mas ela foi sábia para escondê-los na sua casa e dessa forma esses 2 homens foram poupados. O escritor sagrado jamais aprova a maneira como Raabe vivia. Ela mentiu, ela enganou aqueles soldados da cidade de Jericó. Nós não podemos nos esquecer disso. Mas Raabe não tinha muitas opções. E, na verdade, era uma tática de guerra daquele período. Ela teria que esconder os homens de Deus ou então eles seriam mortos. Mas que fique bem claro para cada um de nós nessa manhã, a mentira nunca terá um lugar agradável dentro do rol da vida do cristão. Mas vale a pena salientar uma coisa: Raabe não era uma cristã. Raabe era uma mulher pagã. Por isso que ela mentiu. Na vida do cristão, a mentira nunca deveria encontrar-se em lugar nenhum. Deus perdoou o tempo da ignorância de Raabe, mas a vida de um cristão ela deve ser ilibada, ele deve de fato abolir a mentira. A palavra de Deus deixa bem claro que o pai da mentira é Satanás. O nosso Deus, ele lida com a verdade, ele lida com a transparência e deve ser dessa forma a vida de todo cristão. Raabe, após se colocar nas mãos de Cristo, aceitar o Senhor, fazer parte do povo de Deus, ela se tornou da linhagem de Jesus Cristo e a sua vida foi uma vida completamente transformada. É uma prova clara do poder de Deus na vida de um pecador. Raabe se torna uma mulher de Deus. Da sua linhagem provém o Messias, o Salvador do mundo. Por isso que o Evangelho, a salvação de Deus está aberta a todos, porque Deus quer de fato salvar a todo pecador. Josué, capítulo 2, o verso 8, a palavra de Deus diz o seguinte: Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado. Raabe procurou os homens que ela tinha escondido no eirado da sua casa e falou para eles que a sua cidade estava desmaiada de medo. Eles já tinham ouvido falar dos relatos de Deus através do povo de Israel. Deus queria cumprir os seus propósitos através do seu povo, embora redundaria em bênção para o povo de Deus se eles obedecessem às ordens e à voz do Senhor. Mas quando Raabe, agora nesse momento, encontra-se com os espias que foram enviados por Josué, ela relata para eles que de fato ela entendia que Deus tinha concedido a vitória aos israelitas. Eles deveriam vir contra a sua cidade e eles deveriam poupar a sua vida, porque ela também tinha crido no poder de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre todos que estão sob a face dessa terra. Deus tinha desejo de salvar todos os povos. A vontade de Deus era que ninguém perecesse, mas que todos alcançassem a salvação. As nações pagãs que estavam em Canaã, Deus já tinha dado muita oportunidade de salvação. O próprio Abraão, quando morou naquela região, ele foi uma luz, ele foi a voz de Deus para anunciar as boas novas de salvação.
mas aquela geração não creu no Senhor. Eles tiveram a oportunidade de receber a salvação, mas fecharam as portas do seu coração. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós não podemos nos esquecer. Deus não irá colocar um ponto final na história desse planeta Terra sem que primeiramente Ele conceda a oportunidade de salvação a todas as pessoas que se encontram sobre a face dessa terra. Na virada de 2022 para 2023, sob a face do planeta Terra, nós tenhamos 8 bilhões de pessoas, mas Deus um dia irá voltar para essa terra quando essas 8 bilhões de pessoas tiverem conhecimento que Deus é Deus, que Ele é Salvador, que Ele é misericordioso, que Ele é justo e que Ele almeja que os seus filhos um dia possam ir morar com Ele por toda a eternidade. As cidades daquela época, os muros eram largos, onde em cima dos muros havia a possibilidade de 2 carros passarem um ao lado do outro. Havia também possibilidade de se construir uma casa em cima do muro, pela largura do muro da cidade. Raabe morava em cima do muro, numa casa construída. Depois dos espias fugirem da sua casa, eles facilmente fugiram para as cordilheiras, onde haviam muitas cavernas, e possivelmente eles se esconderam ali e voltaram a Josué e contaram para Josué as fraquezas daquela cidade. E eles também relataram para Josué que Deus de fato tinha concedido a vitória sobre o povo de Jericó. Os próprios soldados reconheciam que eles não teriam forças para prevalecer contra o povo de Deus. Eles agora deveriam marchar e conquistar a terra prometida. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 2 do livro de Josué, eu e você, nós precisamos crer que nós fomos chamados também para marchar. Nós não fomos chamados para o fracasso. Deus estará ao nosso lado. A cada dia, quando nós nos levantarmos pela manhã, os adversários e os inimigos que se levantarão à nossa frente, tenha certeza, pelo poder de Deus, nós iremos conseguir destruir a todos. Deus estará ao nosso lado. As mesmas palavras que um dia foram proferidas para Josué, ser forte e corajoso, que Deus estaria ao lado dele, são as palavras que devem ecoar nos nossos ouvidos nos dias de hoje. Deus vai estar com você, Deus vai estar conosco, Deus vai lutar as nossas batalhas. Da mesma forma como Raabe um dia colocou na sua janela uma faixa vermelha, aquela faixa representa o sangue de Cristo. Aquele que está sob o sangue do Senhor, a vitória. Aquele que está sob o sangue de Cristo, a graça do Senhor também estará sobre a sua vida e, consequentemente, ele terá a alegria de receber a salvação. Por isso que nessa manhã, eu e você, o que nós precisamos fazer é clamar pelo Senhor, pedir a bênção dele sobre a nossa vida e dessa forma nós alcançaremos a vitória. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Por favor, Senhor, fica conosco no decorrer desse dia. Nos toma nas tuas mãos, nos dê a alegria de recebermos a salvação em Jesus Cristo. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.